pessoal, aqui é a Rei e hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre A Paciente Silenciosa. Eu recebi esse livro aqui pela caixinha VIP do Grupo Editorial Record, que é a caixinha que eles mandam pros influenciadores, né, os booktubers, enfim, com os livros que são grandes apostas do grupo, né, o Very Important Book. Eu confesso que assim que esse livro chegou aqui em casa, eu fiquei muito curiosa, porque não tem informação nenhuma sobre a história no livro. É sério, ele não tem sinopse. Como é o livro de primeiro teste, assim, ele não tem a orelha, né, pra eu saber do que se trata, quem é o autor, se é homem, se é mulher, enfim. Inclusive, chama-se Alex Michaelides, o autor. Eu descobri então que é um autor, sendo que poderia ser também uma autora, enfim. É um livro que não tem informação nenhuma sobre a história. Tem os comentários aqui atrás de grandes veículos, jornais, enfim, que fizeram a leitura e resenharam o livro. E juntamente com o livro, dentro da caixinha veio uma carta da editora em que eles sugeriam que a leitura fosse feita às cegas, sabe? Sem que a gente soubesse a priori do que se tratava esse livro. Então esse era o propósito certeiro, assim, da editora, que a gente não soubesse a premissa da história. Então, já que o propósito era esse, eu aceitei o desafio e comecei o livro sem saber absolutamente nada da história, apenas esperando que fosse uma paciente silenciosa. O livro já começa apresentando pra gente a Alicia Berenson. Ela tá ali escrevendo no diário dela, então o que a gente tá lendo é uma passagem, né, uma entrada do diário dela, em que ela vai falar sobre o marido, sobre o quanto ela ama esse marido dela, e, enfim, né, botando os sentimentos dela pra fora. Depois a gente tem um corte ali, porque acontece uma coisa X muito importante pra história, envolvendo a Alice e o marido, que eu prefiro não contar, porque pra mim foi uma baita de uma surpresa, e eu acho que se vocês já começarem o livro sabendo disso, você vai perder já esse baque que já tem no começo do livro, sabe? Meu Deus, que você pega aqui já no começo do livro. Enfim, né, esse corte então é alguém contando pra gente que a Alicia cometeu um assassinato e depois disso ela nunca mais falou. Ela ficou muda por muito tempo, nunca mais falou até o momento presente, e ela tá internada então no Grove, uma espécie de hospital para pessoas psicologicamente doentes que cometeram crimes. Então aqui no começo a gente tem esse panorama aí da vida da Alicia sem saber do passado dela, e é aí então que a gente vai começar a se questionar. Então vai surgir o Theo, que é quem tá narrando a história pra gente. Ele é um psicoterapeuta que coloca como meta de sua vida ajudar a Alicia e fazer com que ela volte a falar. Então esse é o grande objetivo da vida dele. Ele se candidata para uma vaga no Grove, ele passa a trabalhar lá e o foco dele é a Alicia, é fazer com que ela volte a falar, fazer com que ela supere, sabe, esse trauma aí que ela passou na vida dela. E, enfim, né, o foco dele vai ser ela. E é com foco nesses dois personagens que a história vai partir então. O Theo contando pra gente tudo aquilo que ele tá descobrindo acerca da Alicia, todas as investigações que ele faz sobre o passado dela, sobre os traumas infantis que ela teve, sobre tudo aquilo que ela viveu, que pode ter culminado para esse momento X ali que fez com que ela nunca mais falasse. E a Alicia é uma pintora, ela trabalha literalmente pintando, e o Theo vai descobrir que uma das pinturas da Alicia, na verdade a última pintura que ela fez, foi uma mulher, é de uma mulher com título Alceste, né, uma mulher toda num contexto X lá de leitura da obra, e o título da obra é Alceste. E pesquisando sobre o que seria Alceste, ele vai descobrir que é uma história de uma tragédia grega de uma mulher que justamente ficou sem falar depois que aconteceu alguma coisa X na vida dela. A gente também tem essa ligação com o trabalho da Alicia, com uma pista que ela deixou ali do que pode ter acontecido com ela, que vai fazer com que o Theo tome caminhos, sabe, pra descobrir o que aconteceu com ela. Só que assim, ele vai investigando, a gente vai descobrindo mais sobre a vida da Alicia, a gente vai descobrindo mais também sobre a vida do próprio Theo, né, do passado dele, que é passado pra gente aqui no livro. E a gente vai criando as nossas suposições do que poderia ter acontecido com a Alicia, o que fez ela nunca mais falar. E quando a gente chega no final, assim, nas últimas 20, 30 páginas, que o quebra-cabeça é montado, assim, pra gente, que a gente descobre, de fato, o que aconteceu, é algo que ninguém tá esperando, e por isso tem tanto furor em cima desse livro, sabe? Porque é um fim que realmente ninguém espera. Eu confesso que lá pelas últimas 50 páginas eu comecei a desconfiar de algumas coisas que estavam sendo passadas aqui. Só que eu me recusava a acreditar naquilo. E mais pra frente, quando vai chegando na revelação de fato, as coisas vão se complicando ainda mais, e a sensação de queixo caído só aumenta, gente. Assim, é um fim realmente muito surpreendente, muito assim, que explode a sua cabeça e você
de fato não espera e dificilmente você adivinha esse final, sabe? Por isso justamente que fez tanta gente ficar maluca em cima desse livro. Eu gostei muito dessa leitura, foi um suspense que me prendeu muito na história, tanto pra saber mais sobre o passado da Alicia, porque conforme o passado dela era desvendado, eu ia tentando fazer as conexões daquilo que poderia ter acontecido com ela, ao passo que eu também ia fazendo as conexões com aquilo que o Theo ia contando pra gente do que ele sabia. Então eu fui fazendo essas conexões, tentando descobrir o que aconteceu com a Alicia e não, como eu falei, né, não cheguei a uma conclusão correta aqui do final do livro. Eu achei a narrativa do autor muito imersiva, sabe? Ele realmente traz você pra dentro da história, tanto com as passagens do diário da Alicia, quanto pela narrativa do Theo. E daí a gente tem também essa questão da narrativa em primeira pessoa, que é o que o Theo tá contando, né? Ele conta a história dele em primeira pessoa e conta a história da Alicia em terceira pessoa. Ele é um observador da história dela. Então a gente tem esses dois pontos de narrativa que trazem uma riqueza pra leitura e que faz com que a gente fique também mais imersivo. Porém, tem toda aquela questão de a gente sempre duvidar da primeira pessoa, né? O ponto de vista da primeira pessoa é sempre duvidoso. Então, por aí a gente vai ficando, né? Com aquelas dúvidas do que poderia ter sido, se a gente tá pensando certo, enfim, né? Só vai crescendo ali as indagações nas nossas cabeças. Agora, além de todo esse suspense em cima da história da Alicia, né, sobre o que teria acontecido com ela, uma outra coisa que eu achei muito interessante que o autor trouxe aqui pro livro foi a abordagem das doenças, sabe, psicológicas, assim. Ele trouxe isso de uma maneira muito interessante, porque ele vai tratar muito sobre a questão da primeira infância e sobre como a primeira infância influencia diretamente no que a gente é, nos nossos traumas quanto adultos, em como a gente reage às coisas, em como a gente tenta lidar com as coisas enquanto adulto, sabe? Vai abordar então esse tema que eu acho muito interessante, que é a questão da nossa primeira infância, do que a gente passou, que a gente nem se lembra e que vai culminar em coisas, sabe? Na nossa personalidade, enfim, lá no futuro. É muito interessante, ele aborda de uma forma muito, muito legal, sem pegar muito assim pra termos técnicos, sabe? É muito interessante. Enfim, gente, eu amei ter feito essa leitura. Eu não vou falar pra vocês que é um livro perfeito, sabe? Sem defeitos, maravilhoso, mas ele é um livro, sim, muito surpreendente, que vai te prender, vai te trazer, sugar pra dentro da história. E, sinceramente, você não vai querer largar esse livro enquanto você não descobrir o que aconteceu com a Alicia. Enquanto você não concluir se as suas suposições estavam corretas ou não. Então, sugiro muito que façam a leitura, que comentem aqui embaixo se já leram, se estão empolgados para ler. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para compra. O livro é o primeiro, tá? No primeiro lugar dos mais vendidos da Amazon, para vocês terem uma noção do quanto as pessoas estão empolgadas com essa leitura. Eu espero que tenha conseguido convencer vocês a dar uma chance para esse livro. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal. Aproveita e já se inscreve para ficar por dentro das próximas novidades, porque a gente se vê então no próximo vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê, um beijo e até mais. Tchau, tchau.